Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vou te fazer uma pergunta que pode salvar sua família em tempos difíceis. Você sabe quais são os 5 alimentos que a Bíblia revela como essenciais para a sobrevivência prolongada? Não estou falando de teorias da conspiração, não estou falando de apocalipse iminente. Estou falando de sabedoria bíblica milenar que Deus revelou para seu povo enfrentar tempos de escassez. Porque aqui está a verdade que poucos entendem. A Bíblia não é só livro espiritual, é também manual de sobrevivência prática. E Deus, que criou o nosso corpo e sabe exatamente o que precisamos, revelou nas Escrituras os 5 alimentos que sozinhos podem sustentar vida humana por meses ou até anos. Mas atenção, e isso é crucial. Deus não ordena acaparamento egoísta como se cada um devesse guardar só para si. Pelo contrário, Deus ordena providência prudente, mais caridade generosa. Há alguns anos, uma família me procurou, desesperada. Pai perdeu o emprego, mãe doente, 3 filhos pequenos, sem dinheiro, despensa vazia. Padre, o que fazemos? Não temos comida para a semana que vem. Eu trouxe da paróquia exatamente os 5 alimentos que vou te ensinar hoje. Trigo, lentilhas, azeite, mel, grãos simples. E ensinei como preparar pão de Ezequiel, receita bíblica do profeta que sobreviveu ao assédio de 390 dias. A família fez, e aqueles 5 alimentos básicos sustentaram eles por 2 meses, até a situação melhorar. Pai conseguiu novo emprego, mãe se recuperou, e eles nunca esqueceram. Padre, Deus nos alimentou com sabedoria bíblica. Hoje você vai descobrir os 5 alimentos que Bíblia revela como essenciais, porque esses 5, especificamente, como armazenar corretamente, como preparar pão de Ezequiel e, principalmente, como equilibrar prudência com caridade. Porque se você guarda tudo só para você, enquanto o vizinho passa fome, Deus não abençoará. Mas se você guarda com prudência e compartilha com generosidade, Deus multiplicará, como fez com pães e peixes. Mas antes de revelar os 5 alimentos, você precisa entender o que a Bíblia ensina sobre providência. A maioria dos católicos tem 2 extremos errados sobre providência. Extremo 1, Deus proverá milagrosamente. Não preciso me preocupar com nada. Esse pensamento é presunção, e Deus não abençoa a presunção. Extremo 2, preciso acumular tudo o que posso, confiar só em mim mesmo.
Esse pensamento é avareza. E Deus não abençoa a avareza. A Bíblia ensina equilíbrio, providência divina mais prudência humana. Jesus ensinou em Mateus 6:31 até 32. Não vos preocupeis dizendo: que comeremos, que beberemos. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de tudo isso. Deus sabe e Ele provê. Mas Provérbios 6:6 até 8 também ensina: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela prepara no verão seu sustento e ajunta na cega sua comida. Formiga é prudente, guarda no tempo de abundância para tempo de escassez. E Deus elogia essa prudência. José no Egito, Gênesis 41, guardou grãos 7 anos de fartura para 7 anos de fome. Foi prudência ordenada por Deus e salvou nações inteiras. Mas aqui está a diferença crucial entre prudência cristã e avareza mundana. José não guardou grão só para o faraó, guardou para alimentar povos. Quando fome veio, ele vendeu, não deu grátis, mas vendeu justo para todos que precisavam. Essa é providência cristã. Guardar com prudência, mas compartilhar com caridade. E aqui está porque que hoje isso é urgente. Vivemos tempos instáveis, crises econômicas, inflação, desemprego. E muitas famílias católicas não têm nem semana de comida guardada. Se perdem emprego hoje, passam fome amanhã. Isso não é confiança em Deus, é imprudência. Por isso hoje você vai aprender, 5 alimentos que Bíblia revela para guardar com prudência e compartilhar com caridade. Então agora, vamos aos 5 alimentos, com fundamento bíblico, propriedades nutritivas e como armazenar. Então agora vou te revelar os 5 alimentos bíblicos essenciais. São os que aparecem repetidamente nas Escrituras como sustento do povo de Deus. E não por acaso. São os que têm maior valor nutritivo, mas maior durabilidade. Primeiro alimento, trigo e cevada, grãos integrais. Deuteronômio 8:8 descreve terra prometida, terra de trigo e cevada, de videiras, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Trigo vem primeiro, porque é base fundamental à alimentação humana há milênios. Porque trigo e cevada são essenciais. Carboidratos complexos, energia prolongada, proteína vegetal, construção muscular, fibras, saúde digestiva, vitaminas B, sistema nervoso, minerais essenciais, ferro, magnésio. E aqui está o milagre.
Grãos integrais secos duram décadas se armazenados corretamente. 20, 30 até 50 anos mantém valor nutritivo. Como armazenar? Compre grãos integrais, não farinha, estraga rápido. Recipientes herméticos, sem ar, lugar seco e escuro, temperatura, ambiente estável. Quanto guardar? Mínimo 10, 15 kg por pessoa para 3 meses. Ideal 50 kg por pessoa para um ano. Jesus multiplicou pães de trigo para alimentar 5.000. E ele ensinou rezar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão feito de trigo é símbolo de providência divina. Uma viúva pobre guardou o saco de trigo quando tinha emprego. Quando perdeu o trabalho, aquele trigo sustentou ela e filhos 4 meses. E ela compartilhava com vizinha também necessitada. Deus multiplicou. Aquele saco que deveria durar 2 meses, durou 4. Providência mais prudência, mais caridade, igual a milagre. Segundo alimento. Segundo alimento, lentilhas, favas, e G, R, A, o D, e B, e C, o leguminosas. 2 Samuel 17, 28 até 29, narra: quando Davi fugia, lhe trouxeram trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas, grão tostado. Leguminosas são proteína vegetal mais completa que existe. Porque são essenciais. Proteína 23, 25%, comparável à carne. Ferro, combate, anemia, fibras, saciedade prolongada. Zinco, sistema imunológico. Ácido fólico, essencial, gestantes. É menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que e duram anos secas. 5 até 10 anos facilmente. Como armazenar? Igual grãos recipientes herméticos, local seco. Quanto guardar? Mínimo 5 kg por pessoa para 3 meses. Ideal 20 kg por pessoa para um ano. Daniel e seus amigos, Daniel, um dos edesáceis, comeram só legumes, inclui leguminosas, por 10 dias. Resultado, ficaram mais saudáveis que os que comiam carne e vinho do rei. Porque Deus benzeu alimentos simples deles. Um homem desempregado tinha 10 kg lentilhas guardadas. Fazia sopa de lentilha todo dia por 2 meses. Família não passou fome. E ele sempre dava prato para mendigo na porta. Deus abençoou. Conseguiu emprego melhor que tinha antes. Terceiro alimento. Terceiro alimento, azeite de oliva, gordura.
Deuteronômio 8. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Azeite é gordura essencial que corpo humano não produz sozinho. Por que azeite é essencial? Gorduras monoinsaturadas, saúde cardiovascular, vitamina e antioxidante. Poderoso. Propriedades anti-inflamatórias. Absorção vitaminas A, D, E, K. Energia concentrada. 9 cal grama. E azeite puro dura 2 até 3 anos fechado. Como armazenar? Garrafas escuras, vidro ou metal, lugar escuro e fresco, tampa bem fechada. Quanto guardar? Mínimo 2 litros por pessoa para 3 meses. Ideal 8 litros por pessoa para um ano. A viúva de Sarepta, um reis 17 dos Edesáceis, tinha só punhado de farinha e pouco azeite. Profeta Elias pediu que ela fizesse pão para ele primeiro. Ela obedeceu, mesmo tendo quase nada, e Deus multiplicou. Farinha não se acabou, nem azeite faltou durante 3 anos de seca. Porque ela compartilhou o pouco que tinha. Uma família guardava 5 litros de azeite. Vizinha pobre pediu: tem um pouco, não tenho nada para cozinhar. Família deu 1 litro inteiro, 20% do que tinham. Semana depois, prima trouxe de presente 10 litros de azeite. Achei promoção, lembrei de vocês. Deus devolveu dobrado o que deram. Quarto alimento, mel antibiótico, natural de Deus. Êxodo 3:8. Terra que mana leite e mel. Mel é o único alimento que nunca estraga literalmente. Arqueólogos acharam mel em tumbas egípcias de 3.000 anos, ainda comestível. Porque mel é essencial. Energia imediata, açúcares naturais, propriedades antibióticas, mata bactérias, cura feridas e queimaduras, fortalece sistema imunológico, alivia tosse e garganta e dura eternamente se bem fechado. Como armazenar? Recipiente hermético, mel, cristaliza, mas não estraga. Temperatura ambiente, não precisa refrigerar. Quanto guardar? Mínimo 1 quilograma por pessoa para 3 meses. Ideal 4 até 5 quilogramas por pessoa para um ano. João Batista, Mateus 3:4. Sobreviveu no deserto comendo gafanhotos e mel silvestre. Mel sustentou o profeta em preparação para a missão. Jesus ressuscitado, Lucas 24:42, comeu peixe assado e um favo de mel. Mel está presente até na ressurreição.
Uma mãe curou garganta inflamada do filho com colher de mel mais oração. Médicos tinham receitado antibióticos caros que ela não podia comprar. Mel curou naturalmente em 3 dias. E ela sempre dizia: Deus criou remédio antes de criar farmácia. Quinto alimento, aveia, milete, carboidratos de digestão lenta. Ezequiel 4:9. Receita que Deus mesmo ordenou ao profeta. Toma trigo, cevada, favas, lentilhas, milhete e aveia. Põe tudo num vaso e faze disso pão. Esse é o famoso pão de Ezequiel, que sustentou o profeta durante assédio de Jerusalém. 390 dias. Por que aveia, milhetes são essenciais? Carboidratos, complexos de energia prolongada, beta-glucanas, reduz colesterol, fibras solúveis, saciedade, minerais, magnésio, ferro, zinco, fácil digestão e duram anos secos, 5 até 10 anos, facilmente. Como armazenar, igual grãos herméticos, local seco? Quanto guardar? Mínimo 5 kg por pessoa para 3 meses. Ideal 20 kg por pessoa para 1 ano. Ezequiel sobreviveu 390 dias com essa receita. Deus garantiu que seria suficiente e foi. Uma família comprou 20 kg aveia quando tinha dinheiro. Crise veio. Fazia mingau de aveia com mel todo dia, café da manhã. Sustentou família 6 meses até a situação estabilizar. E sempre davam mingau para crianças pobres da vizinhança. Deus multiplicou. Aquela aveia nunca acabou antes do tempo. E agora, o mais importante: como preparar pão de Ezequiel e como equilibrar prudência com caridade. Então agora vou te ensinar a receita bíblica que Deus ordenou a Ezequiel. E depois, o princípio fundamental de caridade que deve acompanhar qualquer armazenamento. Receita pão de Ezequiel, Ezequiel 4:9. Ingredientes, proporções: afô, 2 xícaras, trigo integral, 2 xícaras cevada, 2 xícara lentilhas, 2 xícara favas ou feijão, 4 xícara milete, 4 xícara aveia. Preparo: moa todos os grãos juntos até virar farinha. 2. Misture com água, mais sal, mais fermento. 3. Deixe descansar 1 hora. 4. Asse 45 minutos a 180 graus Celsius. Resultado: pão completo nutricionalmente. Tem tudo que corpo precisa. Proteína completa, grãos, mais leguminosas, carboidratos complexos, fibras,
vitaminas, minerais. Ezequiel comeu isso por 390 dias e sobreviveu saudável. Porque Deus planejou nutrição perfeita. Mas agora vem o mais importante. Princípio fundamental, caridade obrigatória. Jesus ensinou parábola do rico insensato em Lucas 12:16-21. Homem colheu farta, disse: derrubarei celeiros, construirei maiores, guardarei tudo para mim. E Deus disse: insensato, esta noite morrerás, e o que guardaste, de quem será? Este homem pecou gravemente, por avareza e egoísmo. Guardou tudo sem compartilha com necessitados. Então aqui está regra católica para armazenamento prudente. Regra do equilíbrio: guarde prudentemente para sua família 3 até 12 meses. 2. Mas identifique ao menos 2 até 3 famílias necessitadas que você ajudará se crise vier. 3. E pratique caridade agora, enquanto tem abundância. 4. Quando crise vier, compartilhe generosamente. Não tudo, mas generosamente. É menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que Atos 2, 44 até 45. Ensina sobre primeiros cristãos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e repartiam com todos segundo necessidade de cada um. Esse é cristianismo verdadeiro. Compartilhar. Então nunca guarde alimentos pensando: é só para mim. Se vizinho passar fome, problema dele. Isso é pecado grave contra caridade. Mas também não seja imprudente. Vou dar tudo agora e não guardar nada. Isso é presunção. O equilíbrio: guarde com prudência, compartilhe com caridade, confie na providência. Uma paróquia organizou dispensa comunitária. Cada família contribuía mensalmente com 5 kg, alimentos básicos, grãos, lentilhas, etc. Armazenavam juntos. E quando alguém passava necessidade, recebia. Mais de 50 famílias participaram. E em 3 anos, nenhuma família da paróquia passou fome. Porque praticaram providência comunitária. E Deus multiplicou como multiplicou pães e peixes. Então agora vou te dar as ações práticas imediatas e oração de bênção da despensa. O que você vai fazer esta semana? Primeira ação: compre os 5 alimentos básicos. Não precisa ser quantidade gigante. Comece com 10 kg trigo, cevada, 5 kg lentilhas, 2 litros azeite, 1 kg mel, 5 kg aveia. Isso custa menos que uma semana de supermercado normal e dura 3 até 6 meses. Segunda ação: armazene corretamente.
recipientes herméticos, local seco, rotular com data. Terceira ação: teste a receita Pão de Ezequiel. Faça uma vez. Veja que funciona. Família pode comer. Quarta ação: identifique 2 até 3 famílias necessitadas que ajudará. Vizinhos, conhecidos, parentes, alguém que você sabe passa dificuldade. Quinta ação: pratique caridade hoje. Doe 2 kg arroz, feijão para a família pobre esta semana. Não espere crise. Doe agora. Sexta ação: ensine isso a outros. Compartilhe conhecimento. Forme rede solidária. Sétima ação: peça a bênção sacerdotal da dispensa. Traga padre para benzir alimentos, como José do Egito benzeu celeiros. E agora, oração de bênção que você pode fazer sobre seus alimentos. Senhor Deus, Criador do universo e provedor de toda a vida, abençoa estes alimentos que guardo com prudência, que sejam sustento para minha família em tempos de necessidade, mas que meu coração nunca seja avarento. Que eu sempre compartilhe com quem tem fome. Multiplica estes alimentos como multiplicaste pães e peixes. Que tua providência se manifeste através da minha prudência e caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Próximo vídeo: as 7 coisas que você nunca deve estocar desperdício, que Deus condena. Se este vídeo te ensinou sabedoria bíblica prática, deixa comentário. Providência e prudência, ou compartilharei, ou Pão de Ezequiel. E agora, bênção final sobre tua despensa. Que Deus te dê sabedoria para guardar com prudência, sem cair em avareza. Que te dê generosidade para compartilhar com caridade, sem cair em presunção. Que multiplique teus alimentos como multiplicou da viúva de Sarepta. Que tua despensa seja sempre aberta aos famintos. Que nunca te falte o pão de cada dia. E que tua confiança esteja não em celeiros cheios, mas em Deus provedor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz e lembre, Deus provê através de tua prudência e multiplica através de tua caridade. Guarde com sabedoria, compartilhe com amor e confie sempre na providência divina. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre, é preciso evangelizar.